Olá Brasil, do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre por que Deus nos prova, né? O porquê da provação, do deserto, da tribulação, da aflição. Por quê, né? Então essa é a pergunta que eu faço para você. Você já se fez essa pergunta? Deixe nos comentários sobre o que você pensa sobre essa situação. Mas por que Deus prova, né? A gente sabe que Deus é soberano, absoluto, e Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Davi disse, ainda que haja uma palavra, não haja uma palavra na minha boca, eis que tudo, Senhor, Tu sabes, né? Então Ele sabe do nosso futuro e muitas vezes Ele quer nos trazer lições de aprendizado que muitas vezes dói, né? É dolorido. Sobre esse assunto que eu quero falar com vocês, por que Deus nos prova? Então, eu queria pedir para vocês assinar o canal, pode ser, pessoal? Assine o canal e também ative as notificações. Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal, tá certo, pessoal? Eu não desisti ainda desse canal porque isso faz parte das minhas meditações diárias, do meu aprendizado durante esses mais de 40 anos. E eu estou por aqui, tá certo, pessoal? Então, vamos para a palavra. A palavra está aqui em Deuteronômio capítulo 8, vamos comentar alguns versículos. E te lembrarás de todo o caminho. Pessoal, veja que coisa forte. E lembrarás de todo o caminho, sabe? O que significa isso? É você se lembrar, sabe, de onde você veio, aonde você está, o que você passou, entende? E você guardar no seu coração como uma experiência, sabe? Como uma lição de vida, sabe? Cada um de nós passamos por uma situação pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Aí vem aqui Deus falando, ó, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então aqui está uma das finalidades, né, que Deus ele usa, que é para provar o nosso coração, né, para que a gente se lembre, né, do caminho, por onde a gente passou, pelo sofrimento, pela provação, enfim, aquela coisa toda. Tem muita gente que não se lembra mais, né, do que Deus fez na sua vida, sabe? É isso que Deus estava falando. Ó, vocês têm que se lembrar, sabe? Deus está dizendo aqui justamente do deserto, mas o que foi que aconteceu no deserto? Aconteceu milagres, água, bênção de Deus, vitória contra os inimigos. Muitas coisas aconteceram durante o deserto. Então Deus fala para a pessoa se reportar aqui, não é? A questão do passado. Tem gente que se esquece do seu passado, né? E em seguida aqui nós temos, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Deus está falando aqui, eu acredito assim, que é de dependência, né? Sabe? Que era dependência. Não tinha um supermercado, não tinha loja, não tinha nada para comprar pão, para fazer feira, para comprar água, para comprar roupas, as necessidades básicas de higiene, não tinha. Aí Deus está falando o quê, pessoal? Deus está falando aí de dependência, sabe? Nem teus pais o conheceram para te dar a entender que o homem viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Independência total, era o que Deus dizia, era o que Deus falava, era aquilo que Ele faria, é aquilo que Ele faz, é aquilo que Ele estava fazendo, sabe? Então aqui é dependência total de Deus, não tem outra palavra, sabe? Entende? Talvez Deus chamou você para esse tempo de dependência. Você já pensou nisso? Esse processo? Por que Deus está te provando? Tu já perguntasse? Por que Deus está te provando? Por que Deus está permitindo? Por que Deus, enfim, não respondeu ainda? Tu já fez essa pergunta? Agora faça com temor e tremor, sabe? Porque Deus, Ele é Pai, Ele não vai se castigar por isso não. Eu mesmo vou ser sincero com vocês, eu tenho um relacionamento aberto com Deus. Quando eu estou chateado eu digo que estou logo, quando eu digo está demorando, mas enfim, Deus é o nosso amigo. Mas Deus fala aqui na sua palavra, veja só, nunca se envelheceu. Então Deus fala aqui, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Olha só que coisa linda, né? Aí nós vemos aí, né, Deus
protegendo, preservando, né? Não se envelheceu a roupa, os pés não se incharam. É incrível, pessoal, Ali é 40 graus a temperatura e não se inchou o pé, ninguém se inchou o pé, sabe? Não morreram de fome, nem morreram de sede. Deus é tremendo, não é? Muitas vezes a gente não acredita nessas coisas. Poxa, por que Deus está provando, mas Deus não tem deixado de faltar? É isso aí, vou repetir novamente, ó. Deus está provando e não tem deixado de faltar. Aí, ó, roupa, o pé, 40 anos, água, comida. E porque Deus cuida, sabe? Deus cuida do seu povo. Apesar de seu povo ser ingrato, ser aquele povo que muitas vezes, né, pessoal, não reconhece. É um povo, né, que, sabe, muitas vezes tem um coração endurecido. O povo de Deus é um povo que muitas vezes não agradece nem pelo pão de cada dia, sabe? Eu me lembro que a gente, quando ia comer, né, a gente orava, passava ali não sei quantos minutos agradecendo a Deus. Hoje em dia, a gente nem vê mais isso, A gente não vê ninguém orando mais. Quando tem um que vai orar, o pessoal fica ignorando. Mas agradeça pelo pão, agradeça pela noite, agradeça pelo dia, agradeça por essa prova que está passando. Deus está mostrando que está passando por um caminho difícil, está passando por uma moinha terrível, sabe? Mas se anime, porque eu digo uma coisa a você. O Deus que permitiu que você entrasse nessa provação, sabe? Talvez você esteja passando até por esse momento aí, ó, de humilhação. Deus às vezes deixa a gente ser humilhado, deixa a gente passar por algumas necessidades, sabe? Quando diz assim que Deus deixou ter fome, pessoal, não é aquela fome, sabe, de matar, não. É aquela fome que foi a ausência daquilo que eles queriam. Eles queriam picanha, entendeu? Sabe? Eles queriam a picanha com farinha, mas não veio a picanha, entendeu? Porque era a dependência de Deus, aí tinha que veio outra comida, que foi o maná. Mas ninguém morreu de fome, não. A picanha não veio, não chegou a picanha, viu? Não chegou a picanha, não. Talvez você esteja aí esperando a picanha, não vai chegar a picanha, não, viu? Tá certo? Mas Deus não vai te deixar passar fome, escassez extrema, porque você é filho dele, amado dele. Tá certo, pessoal? Não esquecer de assinar o canal, assine o canal e ative as notificações. Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal, meu querido, tá bom? Vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês e a gente se vê.